Você sabia que dá para poder investir nas grandes empresas do Brasil, nas gigantes dos Estados Unidos, pagando pouca taxa e com pouco dinheiro? Pois é isso que nós vamos falar hoje, sobre investimento nas ETFs, que também pode ser chamado de fundos de índice. Então, pessoal, se você quer saber mais sobre investimentos, boas estratégias para investir na bolsa, educação financeira, se inscreva no meu canal, compartilha, ativa o sininho e me ajude a crescer para fazer esse canal chegar a mais pessoas que querem aprender um pouquinho mais sobre educação financeira e querem alcançar a liberdade financeira. Exchanger Trade Fund, ou fundo de índice. Ele é negociado na B3 e ele serve para replicar algum índice, seja ele brasileiro ou não, por exemplo. Índice da Ibovespa, índice S&P 500, e ele é negociado em cotas e diversificado. Então, para você que está começando, o ETF pode ser uma boa opção para diversificar e não ter necessidade de estudar tanto e, ao mesmo tempo, diversificar sua carteira e não correr tanto risco no início da sua carreira como investidor na bolsa. Tiago, então você quer dizer que um ETF é um fundo de investimento? Não, olha só, vou explicar de uma forma bem simples, porque muitas pessoas ainda não sabem e você é o mais didático possível aqui agora. Um fundo de investimento, você investe em um fundo que ele precisa performar. O que isso quer dizer, Thiago? Que existem gestores ali que precisam estar ativo e performando, pesquisando qual que são os melhores investimentos para o seu fundo, quais que são os que pagam mais dividendos se você está procurando um fundo de dividendos, quais que têm projeção de crescimento maior se você está procurando um fundo que vai aumentar seu capital de uma forma mais alavancada. Então ele precisa ter gestores e com isso acaba tendo uma taxa de administração mais alta. Ou seja, você vai pagar entre 1 e 3% para poder aquele fundo performar. E você investe direto naquele fundo, você não negocia ele na B3, né? Todos são investidos através de uma corretora, logicamente, os dois, tanto o ETF como o fundo tradicional, mas o fundo você investe diretamente no fundo. Ele não é negociado o papel ali dentro da B3, né? Como você compra uma ação, ou um fundo imobiliário, enfim, algum ativo na B3. Então o fundo você investe no fundo, você vai lá e coloca o seu dinheiro no fundo e ele vai performar, pode ser negativamente ou positivamente de acordo com a capacidade de gestão e de performance de quem está gerindo aquele fundo, né? O que significa o ETF? Então, quando você vai investir em um ETF, ele não tem dinheiro aumentando ali naquele fundo. Vamos pegar um exemplo claro. Ele não tem dinheiro aumentando no fundo e saindo do fundo. Porque um fundo de investimento, ele tem que deixar uma reserva ali, ele não investe todo o seu capital, porque tem pessoas colocando dinheiro, colocando dinheiro, tirando dinheiro todos os dias, ele precisa deixar uma reserva. O ETF, ele é um fundo que ele é um valor fechado. Eu vou colocar aqui um exemplo, pegar essa xícara aqui que eu estava tomando um café. Vamos supor que um ETF, ele é aqui o fundo, o BOVA11, que acompanha a Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa. Ibovespa, para quem não sabe, é a média das maiores empresas, são mais de 80 empresas que já estão no índice. Aqui é o fundo BOVA11, certo? Então, como é que eu faço para poder adquirir uma cota do fundo BOVA11? Eu não posso investir diretamente no fundo, eu preciso negociar ele na bolsa. Ou seja, alguém tem que estar vendendo para eu comprar. Se ninguém estiver vendendo, eu não vou conseguir comprar. Ah, Thiago, então quer dizer que o fundo, ele, se você quiser comprar e ninguém vender, quer dizer que ele vai valorizar muito porque tem mais pessoas comprando? Não, vou explicar um pouquinho mais para frente. E qual que é a diferença do ETF para o fundo de investimento? O fundo de investimento ele pode cada vez ficar maior. O, o ETF não, ele tem isso aqui, que ele acompanha um índice, no caso nós estamos falando do BOVA11, tem outros ETFs como o S&P 500 que pega o índice das maiores 500 empresas dos Estados Unidos, que você pode investir também no Brasil, só que para você comprar alguém tem que estar vendendo. E o fundo de investimento tradicional não tem necessidade, você vai colocando dinheiro e tem pessoas tirando dinheiro também todo dia, então ele precisa tirar um pouquinho daquele dinheiro que ele tem de caixa para poder deixar ali como fluxo para pessoas que estão fazendo retirada e colocando também. Tá? Às vezes você investe num fundo, ele nem é aplicado na bolsa, ele já paga alguma pessoa que está fazendo a retirada do fundo. Então, basicamente, essa é a diferença entre um ETF e um fundo de investimento. Né? Um fundo de investimento pode pessoas ir aumentando dentro do fundo, o fundo está ali no mercado, dentro de uma corretora, de um banco que está disponibilizado, e o ETF não, ele é negociado, ele tem um código, ele é negociado na B3. E por ele ser negociado na B3,
ele tem uma liquidez maior, né? Então, a pessoa que está tá numa corretora X, na Rico, na XP, no próprio BB Investimento, no Nu Invest, em qualquer lugar, você pode comprar uma cota do ETF. Então, a diferença básica é isso que eu acabei de falar, e também a gestão do fundo do ETF, ele é passivo, porque você vai comprar uma cota de um fundo que acompanha algum índice, e o fundo de investimento, ele pode performar ali, tem uma gestão ativa, então isso requer mais taxa de administração. Logicamente que pode ter ETFs de índice, pode-se criar ETF de índice de empresas de tecnologia, índice de empresas de energia, então vai reunir só as empresas de energia em um ETF, então, de acordo com a performance daquelas empresas, o fundo vai oscilar. E o seu fundo vai valorizar ou desvalorizar de acordo com aquele índice só de empresas de tecnologia. Então, o ETF, ele não requer uma gestão ativa. Então, por isso que é interessante. Olha, a bolsa está com uma perspectiva de crescer no mercado. Então, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro no BOVA11, que ele replica o índice Ibovespa. Quer dizer, se a bolsa subir, o seu ETF vai valorizar. Só que se a bolsa desvalorizar, o seu ETF vai desvalorizar também. Mas nós sabemos que a bolsa está muito barata e há um otimismo muito grande do mercado para a nossa bolsa crescer muito, muito mais. Né? Também o fundo, o ETF americano, o S&P 500, que pega as 500 empresas maiores aí dos Estados Unidos, também tem uma perspectiva de crescimento muito grande ainda. E quais que são os principais ETFs da B3? Vamos lá, começar pelo que eu já falei bastante aqui. O BOVA11, ele reúne as empresas mais negociadas na bolsa. Como eu disse, são mais de 80 empresas que fazem com que o índice Bovespa ele oscila. Então, o BOVA11 ele replica as maiores empresas da bolsa. Então, você quer diversificar o seu dinheiro? Eu não quero estudar a Petrobras, que faz parte do BOVA11, Itaú, Vale, eu não quero estudar, eu não tenho tempo para isso e eu não quero me correr o risco de eu tomar uma decisão errada e aí eu poder perder muito dinheiro. Então, BOVA11, né? Não é uma recomendação, tá, pessoal? Eu estou aplicando isso aqui de forma didática. Agora, se você já tem um pouquinho de conhecimento, tem um tempo para poder ler sobre uma ação, aqui no nosso canal tem uma série, vou colocar ela aqui para vocês, que nós estamos investindo na bolsa, começando do zero, aí, investindo 200, 300, 500 reais, para nós entendermos. E cada compra que eu faço, eu explico o porquê que eu estou tomando aquela decisão. Então, quando você investe no ETF, você não tem que fazer isso, né? Porque a única coisa que você precisa entender é sobre o índice, o Ibovespa. Tem perspectiva de crescimento ou não? Então você não precisa estudar as ações que estão naquele fundo, né? Porque ele vai replicar o índice daquele que você está comprando. E o BOVA11 ele é uma forma de investir na bolsa brasileira sem ter que comprar cada ação individual. Ou seja, você vai investir, vamos supor que você vai comprar uma cota, você tem 500 reais, eu quero investir no BOVA11. Então você coloca 500 reais, ele vai replicar todas essas ações em uma única cota. Então a empresa que vai pagar dividendos, ela vai pagar, a empresa que não pagar dividendos não vai pagar, não vai aumentar a valorização daquela empresa. Então, além da valorização do índice, você tem os dividendos, né? Logicamente. E nós temos o IVB11, que replica o S&P 500. Olha só, isso aqui é uma porta de entrada. Eu queria investir nos Estados Unidos, eu queria investir numa empresa americana na bolsa. A forma mais simples de investir na bolsa americana hoje, se você quer comprar ações da Microsoft, da Apple, dessas gigantes americanas, o S&P 500 reúne o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se você investir no IVB11, você vai estar investindo em um índice que replica essas empresas, ou seja, você vai estar no mercado americano. E qual que é a vantagem? Investimento no exterior. Então, às vezes, você concentrar um pouquinho do seu dinheiro aqui, um pouquinho lá fora, isso é importante porque você diversifica em dois países. Então, se você comprar uma cota do BOVA11 e uma cota da S&P 500, você está investindo em empresas no Brasil, nas maiores empresas negociadas na Bolsa no Brasil, e está investindo nas maiores empresas negociadas nos Estados Unidos. Então, o IVB11 tem essa vantagem, você investe nos Estados Unidos. Quando você compra uma cota do IVB11, você protege o seu dinheiro de oscilações que possam acontecer no nosso país, do real principalmente, frente ao dólar, né? Porque as empresas americanas, o lucro delas é em dólar. E nós temos também negociado na bolsa a Small 11. O que é a Small 11? É um ETF que ele replica as menores e médias empresas do Brasil, mas que tem potencial de crescimento, né? Como Intelbras, Pets, Arezzo, entre outras, né? Então pode ser uma forma de diversificar, se você comprar
uma cota das maiores, uma cota das menores, você vai diversificar praticamente na bolsa toda, né? Você que não tem tempo, então é uma boa investir em ETF até para você diversificar seu capital e poder proteger. Agora nós vamos falar algumas vantagens de investir em ETF. Um ETF, quando você compra um ETF, como eu já disse, você compra várias empresas, então você tem uma diversificação instantânea. Então todo mundo fala que nós devemos diversificar nossos investimentos na bolsa. Ótimo. Mas quando você compra um ETF, na hora você já está diversificando. Por exemplo, se você comprar uma cota da S&P 500, o que vai acontecer? Você está investindo em 500 empresas. Segunda vantagem, taxa de administração baixa. Fundos de investimentos requerem uma taxa de administração alta, porque precisa performar, precisa ter bons profissionais, e o ETF não. Ele replica um índice, então na verdade ele vai replicar aquele índice que você está investindo ali. Terceira vantagem, facilidade de compra na B3. Então o fundo de investimento ele está disponível às vezes em uma corretora e você está com uma conta lá numa outra corretora e você não tem acesso àquele fundo que você quer comprar. Então qualquer corretora pode te dar condições de comprar um ETF. Quarta vantagem, você tem acesso a mercados internacionais. Pessoal, eu estou falando aqui dos principais fundos que são negociados na B3, mas existem outros fundos internacionais. Existe um ETF que ele replica a performance das maiores empresas do mundo, então eu estou falando aqui dos principais. E quinta vantagem, você tem transparência na gestão da carteira. Então, por que é transparente? Bom, eu já sei o que significa o ETF que eu estou comprando e eu já sei onde ele investe, então é uma transparência muito grande. Um fundo de investimento, você precisa entender ali onde que ele está investindo. Às vezes ele não está performando tão bem ali numa empresa, ele vai lá, vende, compra outra. Então, é transparente? É. Você vai ter acesso a relatórios, mas não é tão transparente quanto um ETF. Com um ETF, na hora que você já compra, você já sabe tudo que está investindo ali o seu ETF, né? Porque você já sabe de qual índice que você está comprando. Então, na verdade, você não está nem analisando muito o, o ETF, você está analisando mais o índice que você está investindo. E quais os riscos de investir no ETF? O risco é oscilação de mercado. Você vai investir num ETF que pega um índice, vamos supor, vamos dar um exemplo aí que nós estamos falando aí, Bova 11, né? A bolsa, na época da pandemia, ela teve uma queda muito grande. Teve dias de cair mais de 10% ao dia. Então, se você investe num ETF que segue o índice de uma bolsa que possa cair instantaneamente, então você tem muita oscilação de mercado. Segundo risco, um ETF, ele tem o pagamento de dividendos das empresas, mas ele não cai na sua conta lá na corretora. Todos os meses, quando você tem pagamento de dividendos, seja do seu fundo imobiliário, seja das suas ações, o dinheiro cai lá na sua conta que você pode fazer o que quiser com ele, né? Tanto pode recomprar, pode colocar recompra automática ou não. O ETF não. Você precisa retirar ali a sua parte, porque quando a empresa paga dividendos, ele reaplica automaticamente. Então o dinheiro não fica disponível para você utilizar na sua conta. Então você tem que fazer isso manualmente. Isso é uma desvantagem. Terceira, possibilidade de seguir um índice em queda. Então, estude muito bem o índice quando você estiver investindo no ETF, porque se você seguir um índice em queda, automaticamente a sua carteira vai desvalorizar. Tiago, eu já entendi tudo, então agora eu quero investir no ETF. Eu já pensei aqui, antes eu tinha medo, eu não queria investir porque eu não sabia olhar as empresas, mas pelas explicações que você deu agora, a gente consegue entender aí o que é um ETF, o que é um fundo, e agora eu quero investir no ETF. Primeira coisa, abrir uma conta numa corretora autorizada pela B3. Então, se você pode ser a Nuinvest, que é do Nubank, a BB Investimento, que é do Banco do Brasil, Rico, XP, BTG. Tem aí corretoras no mercado aí para você utilizar que melhor te atender. Primeira coisa é investir numa corretora autorizada pela B3, porque um ETF é negociado na B3. Segundo, você tem que escolher os ETFs disponíveis na B3. Então você vai lá e dentro do seu conhecimento de índice ou, enfim, do ETF que você quer investir, e aí você pesquisa lá os ETFs disponíveis dentro desse índice que você quer investir. Terceiro, definir uma estratégia de alocação de investimento. Não vai pegar todo o seu dinheiro também e colocar só num ETF, pessoal, né? Porque senão você está se expondo mais ainda quando você coloca investimento em um ativo só. Isso aí eu já falei aqui, então tem que ter diversificação. Apesar de você investir num índice diversificado, não vai investir só no ETF também, né? Pessoal, quando eu comecei a investir na bolsa, eu comecei igual essa carteira que eu estou agora publicamente expondo os investimentos e as tomadas de decisões que eu estou tomando.
Eu não comecei com um valor que eu tenho hoje, os meus amigos mais próximos sabem o tanto que eu tenho investido na bolsa, mas eu comecei pequeno, então comece pequeno. Quando você for investir, você começa pequeno, porque você vai aprendendo com o tempo. Aí você, eu recebi R$ 100.000, eu quero investir na bolsa. Pessoal, se você for começar grande, você não construiu a base aqui que é de conhecimento para você ir alcançando grandes valores de investimento no mercado. Então começa com o que você tem, né? Começa com R$ 100, R$ 200, enfim, comece com um pequeno. Aprenda a investir primeiro antes de se expor grandemente no mercado. Porque o ETF, ele é uma ferramenta poderosa para quem quer investir no mercado e diversificar aí já no início dos seus investimentos. Mas existem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Até porque não importa se você investe há muito tempo ou se você começou a investir agora. Ele pode fazer parte da sua carteira e pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar você a potencializar os ganhos de uma forma bem exponencial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, se inscreva, não se esquece de se inscrever, compartilha com o seu amigo, curta, comenta aqui se você já investe e comenta se você não investe e qual ETF você quer que eu fale nesse canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.